Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje junto com vocês. Agradecer muito o convite da professora Ana Regina. Ela falou que estou há quase 30 anos na comunidade surda, mas é um pouquinho mais, é quase 37 anos dentro da comunidade vivendo com os surdos. Nunca tive a formação de intérprete, sempre aprendi a Libras no convívio mesmo, na troca, nessa relação. Então, trabalhando dentro da Associação de Surdos, na Alvorada, indo na Surge, sempre com grupos surdos. Então, sempre participando com esses dois, nessa mistura desse evento. Então, tendo também amigos de verdade surdos, não é só essa relação de bater papo, não, realmente tendo amizade mesmo, né? A base sólida dessa amizade. Eu sou formada em psicologia, tenho um mestrado em psicologia social e o meu doutorado é em antropologia. Sempre pesquisando como se dá essa questão com os surdos, esses cuidados com os surdos, essa movimentação social com os surdos, de luta, dessas coisas. É sempre assim. Então, agora, hoje, o que eu vou... Pode voltar? O meu tema, que ela pediu, a professora Ana Regina pediu, eu comecei a pensar sobre esse tema. E aí, realmente, é muito importante estar explicando essas coisas dos conceitos, dessas diferenças. E tão importante a gente pensar sobre o conceito, né? É o quê? O que é esse poder? O que é poder? O que vocês acham que é poder? A plateia pode participar? O que vocês podem participar? O que é poder? Opinião de vocês? Ninguém vai participar? Ali, a professora Ana Regina, esse é o poder. Então, tem um autor que eu gosto muito, que ele mostra essa discussão sobre o que é esse conceito, o conceito de poder. O nome dele é Pedrinho Guararesh. Ele é lá da URVSC, né, lá de Porto Alegre. Você pode passar? Acho que tem uma foto dele. Não tem. Tem mais na frente. Também ele vai falar, eu vou mostrar sobre o poder. O Pedrinho, ele fala sobre o poder, né, igual a Ana Regina fez. Esse poder, alguns de nós, todos nós, tem poder. E todos nós temos poder. Então, poder de discussão, poder de fala, da expressão, né, de poder produzir alguma coisa, de espalhar. Então, todos nós temos poder. Então, o que é poder? Poder do INES, também temos esse poder, certo? Também temos, por exemplo, o poder de discussão político, né? Temos esse poder do Estado, né? Então a gente tem esse poder, mas também as pessoas, elas têm poder também, né? Desse movimento social de mostrar que esse poder que eles têm. Então, mas dentro desse poder tem o quê? Tem as relações, né? Então, o que é relação, né? Também, o mesmo autor, Pedrinho Guararesh, ele fala e explica o que é essa relação. Muitas pessoas pensam, né? A relação é só eu concordo com ela, concordo. Também tem essa relação, mas também existe a relação como um todo. Então, por exemplo, uma relação de conflito, de contrário, é uma relação, né? Então, quando tem essa relação de disputa, também é uma relação,
né? Isso é importante a gente entender e pensar que relação é tudo na nossa existência. Então, por exemplo, se a gente concorda é uma relação, se a gente discorda é uma relação, essa troca é uma relação, tudo é relação, quando a gente se afasta é uma relação, então tudo tem essa relação, por conta do conflito. Então, esse é o Pedrinho Guarás, né? É um autor muito antigo, né, na área da psicologia social, né? Ele não trabalha com a área da surdez, ele só tem o tema sobre depressão, opressão. Como que é dentro do sistema de uma comunidade, como a comunidade se oprime. Por exemplo, eu sou um profissional, especialista, e chego naquela comunidade e eu mando, né? Então, eu sou o opressor, eu sou quem manda, eu sou o principal. Então, ele mostra como é essa relação dentro dessa comunidade, como que aquelas pessoas aprendem esses detalhes dessa relação, percebem, como é que a comunidade percebe, como é que eles me percebem, eu novo chegando naquela comunidade, eles precisam de mim ou não precisam de mim? Por quê? Só porque eu sou profissional, especialista, né? Eu sei mais do que aquela comunidade que existe ali? Não, eles que estão vivenciando ali, então eles que sabem o que acontece, eles que são o principal, eles que são melhor do que eu, especialista. Então, como pode dar essa base? Como é que eu posso estar apoiando, né? Trazendo essas informações, né? Que são trocadas. Então, a frase do Pedrinho Guarás, essa daí, que ela fala, se, por exemplo, se a gente tem essa relação, né, se tem alguma coisa que tem um objetivo com o que combina e que não combina, né? Então, essa relação não é só uma relação que eu só combino, só concordo, não existe. Precisa de outras coisas, precisa de outros pontos também dessas descombinações. Então, muitas vezes ficamos pensando como essa impressão de relação ela pode se dar numa união, né? Que se liga de duas coisas. Essa relação que também se desliga, né? Que se desfaz. Essa relação, isso o nome também é uma relação. Essa que une, que desune é relação. Então, por isso, por exemplo, quando tem esse conflito, quando tem essas discussões, isso é uma relação. Então, é importante a gente pensar sobre esse conceito. A importância, por exemplo, dos surdos perceberem, né, como esse autor é importante para explicar essas coisas de relação. Pode passar o próximo? Então, essa relação de poder, né, o poder se define como? Né, pelas pessoas, né, pela capacidade de uma pessoa, de um grupo, né, por ela estar ali. Então, se eu não sei nada, se ela não sabe, se ela é ignorante naquele assunto, nós temos poder, nós temos que perceber isso por conta do movimento social que ele mostra que tem poder, mostra, ele prova que temos poder. Então, se você quiser mudar e fazer alguma coisa, você precisa fazer esse movimento social, essa luta, né? E para ter essa conquista. Se você ficar esperando, Brasília vai mandar, o governador vai mandar, alguém vai mandar, nunca vai fazer nada. Você ficar esperando, não. Você precisa mostrar e provar que a Libras hoje ela é lei. Por que a Libras hoje é lei? Por conta aqui do governo federal? Por conta do movimento social, do grupo, da comunidade que foi fazendo esse movimento, essa luta, se mobilizaram, foi surgindo em cada canto do país e a gente foi conseguindo essa vitória. Mas essa vitória é certa? Não, ainda falta muita coisa. Então, a Libras, ela está nessa desigualdade social linguística, né? Então, em referente ao português. Então, falta muito que a gente respeitar a lei. Só a lei não adianta, né? Precisa ser esse cumprido, precisa mais. Então,
juntando agora dois conceitos de relação e o outro a relação de opressão, né? É muito forte essa questão dentro da comunidade social, né? Dos grupos sociais, dos negros, das minorias, dos índios são oprimidos, dos quilombolas também são oprimidos, surdos são oprimidos, os pobres são oprimidos. Então as pessoas que trabalham, as pessoas trabalhadoras também são oprimidas, os desempregados são oprimidos. Então essa relação nessa vida social tem muita relação de opressão, né? De um grupo que oprime outros grupos. Então isso é o que faz a história do mundo, né? E é uma história mundial isso. Que opressão, um que oprime, por exemplo, a Grécia, né? A Roma e a Grécia sempre teve essa disputa, essa guerra. E aí quem ganhou vai e oprime o outro. Isso aí foi acontecendo de tempos em tempos. Então a gente tem que pensar em ter isso um pouco mais diferente. Por exemplo, essa questão dos conceitos sociolinguísticos. Então eu não vou explicar esse conceito, não é isso que eu quero. O que eu quero é ligar, fazer um link, ele processar a questão da sociolinguística. Por exemplo, um homem que criou a sociolinguística, o Labov, né? Ele não tem sinal. Ele criou a sociolinguística e eu fiquei pensando, né? O homem ficou pensando, Labov ficou, como que a língua é usada dentro do conceito da vida social, né? Porque a gente tem um grupo, tem vários grupos que são diferentes, né? Então, como que é usado isso? Como é que eu chego naquele lugar, naquela entrevista de trabalho, né? Me apresento de forma diferente, né? Eu treino antes, eu falo bem porque eu me treinei antes, né? No bar eu vou usar outro tipo de linguagem, vou estar falando de outra forma. Então a Boff ficou observando, né? Teve essa curiosidade de pesquisar esses usos diferentes dessa língua. Labov, né? Esse é o Labov, né? Ele é um pesquisador americano, né? E ele continua pesquisando como que é o uso dessa língua, língua oral, tá, gente? Falta aí de estudar a questão da língua de sinais, né? Dentro da sociolinguística. Então, por exemplo, o surdo que mora na favela tem um jeito de sinalizar, de falar quando chega aqui na academia, né? Então, um surdo da academia é diferente. Então, a gente sente esse choque, a gente sente essa diferença. Então, é igual o uso da língua oral, né? Que também tem essas diferenças. Mas falta ainda começar a pesquisar, né? Muito como que essas diferenças, né? Essas diferenças sutis, né? Esses detalhes dentro da língua de sinais da comunidade surda, né? A gente usa muito comunidade surda, parece que é uma comunidade, não, são várias. Existem vários locais onde o surdo se insere, no Rio, tem vários lugares, então a gente tem que perceber isso. Esse tema do conceito, né, é uma parte, é um caminho, né, do conceito, que faz esse link à linguística social. Então, para mostrar para vocês como é que é isso, como que é esse link. No passado, as disciplinas eram separadas, né? Depois, com o tempo, começou a ter essa segregação e agora a gente precisa unir, né, essas disciplinas outra vez, esses saberes, né? Então, antes a gente era separada, era fragmentada. Agora a gente precisa unir, precisa criar na psicolinguística, a gente precisa ligar. Então, por exemplo, neurolinguística, a gente está juntando duas áreas, a gente precisa estar ligando e associando sempre essas áreas dessas disciplinas, né? Para a gente não separar. Então, separar prejudica, né? É ruim. Então, a pessoa é um todo. Não tem como separar essa pessoa, então a gente precisa unir,
unir. Eu sou uma língua, eu sou um grupo, eu estou dentro de um grupo, eu mudo de espaço. Então, a minha língua precisa ser... Então, de novo, aqui esse Marcos Wagner, daqui do Brasil, né? Ele é sociolinguístico, ele é pesquisador dessa área, e ele mostra como que as pessoas... essa questão de opressão. Então, por exemplo, se eu sou da roça, rural, né? Eu sou de uma área rural, aí eu falo de um jeito diferente. Aí aqui na cidade, a pessoa da cidade, da academia, aí vai olhar e falar assim, nossa, que errado, oprime, né? Feio, não tem valor, né? Ah, isso não tem valor, valor inferior àquela pessoa, né? Então, Marcos Wagner fala, que ele também não pesquisa sobre a área da surdez, tá? Mas ele mostra como a gente quebra, né? Como a gente prejudica essa questão, se, por exemplo, se a gente oprime dentro da escola, como que isso é prejudicial para aquele aluno, né? Por exemplo, um livro didático, está lá no livro, e aí tem lá falando alguma coisa, explicando tudo dentro daquele livro, né? Aí um grupo social, mas que prevalece apenas um grupo social mais superior, né? Então, a pessoa daquele grupo, né, consegue entender. Agora, a pessoa de um grupo mais simples não consegue entender bem como é que se dá essas regras, como é que é feito. Ela se distancia, parece que ela não faz parte daquele grupo ali. Então, por exemplo, é uma brincadeira, né? Que eu vou fazer uma dinâmica aqui da linguagem. Por exemplo, linguagem formal e linguagem informal. Então, os ouvintes podem estar lendo. Eu vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou um queixo. Então, agora eu sei o jeito diferente de falar. Agora o outro jeito, o informal. Então, aí, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não tamo achando maneiro as paradinhas do português. Nossa. Dos surdos, ok, vou mostrar, peraí. Peraí. Só vou aumentar. Vou mostrar para vocês. Ele vai estar explicando. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado para vocês que estão assistindo. O meu sinal é esse. Eu estou vendo... Desculpa a demora pelo estudo e tal. O tema informal e formal da linguagem, então eu vou estar mostrando para todos vocês como que é importante essa troca dentro da Libras. Por que preciso entender essa questão de informal e formal, que às vezes está uma confusão. É meio complexo. Informal, o que significa? Dá dentro do quê? Dentro da avó, dos amigos, para bater papo, dos amigos na rua, na família, no encontro mais casual. Então, isso é informal, é livre, né? Também na internet, no bate-papo online. Formal, o que é o informal? Formal precisa ser dentro de uma discussão, de uma política, de uma palestra, de um seminário, de uma oficina, dentro da religião, em locais onde a gente
tenha um nível acadêmico maior, né, uma cultura maior, né, para não ter essa falta de entrosamento. Então, por exemplo, no RH, no local de trabalho, então essa é a diferença. Então, por exemplo, né, o ouvinte no português, ele está falando, ele precisa de dois caminhos, né, o informal e o formal. Então, ele pode ter o quando é o informal, né? Ou no telefone, ou formal, e na internet, essas coisas. E no informal é QDO, né? Então, no formal é quando, e no informal você abrevia. Então, outro exemplo, cadê? Cadê? Você faz cai o D, é o informal, né? Então, cadê você? Então, tipo, é esse. Como? Então você faz o C e o barra. Então por isso que é separar para vocês entenderem melhor essa questão do formal e informal. E na Libras, como que a gente faz? Né? Por exemplo, a gente não pode. Não ocupado, né? Por exemplo, ocupado. Estou ocupado. Então esse aqui é ocupado, né? A gente faz no dedo. Esse é o informal, a gente faz no dedo. Então, por exemplo, esperto, né? É o formal, esperto. Mas aí às vezes assim, esse sinal assim, ó, o ok, que é o informal, entendeu? Então, esperto. Então, esse é o sinal formal e esse é o sinal informal. Por exemplo, mentira é um sinal formal. Então, quando você faz assim, é um sinal informal, você já sabe que está mentindo. Ele está mentindo. Então, por exemplo, tem uma videoconferência, uma plataforma, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, Enem, essas coisas, a gente tem, né, o formal, né? A Libras formal, né? Você vai sinalizar de uma forma formal. Então, por exemplo, tem esses assim, e você vai sinalizar esses sinais assim mais informais dentro, não vai estar de acordo com a área. Então, você precisa utilizar sinais formais dentro daquele ambiente que você vai dar uma plataforma, né? E aí a língua de sinais você usa em outros espaços. Então, evitem só fazer isso, né? Não é livre em qualquer lugar, é separado, tem dois lugares distintos, né? A gente já explicou isso anteriormente, então essa é a diferença. Eu concordo quando o João fala sobre isso, né? Sinal formal e informal, né? Então a gente precisa pensar e ver sobre o que é isso realmente. Peraí, a luz, por favor. A luz? Alguém pode acender a luz, por favor? Tá. Obrigada. Não, pode passar essa parte. Não pode passar. Tá, vou ficar aqui. Então, conforme foi mostrado nesse vídeo, a relação, como ela ocorre, né? Eu, né, tentei mostrar para vocês alguns conceitos que são importantes, né? Temas como a relação de poder, a opressão. Como que isso se dá dentro de uma instituição de ensino numa linguística, da área linguística? Então, aqui comecei a trabalhar no DESU, né? E eu achei engraçado, porque eu dou aula em Libras, né? Eu tenho alunos surdos, eu conheço surdos, conheço ouvintes também, tenho alunos ouvintes. Mas eu percebi, por exemplo, na hora da prova, na hora de alguma atividade, a gente dá essa liberdade para conversar em língua de sinais ou em português, para fazer atividade em língua de sinais ou em português. Então eu digo para os alunos, olha, vocês podem me enviar, pode me enviar vídeos se quiser, mas eu fiquei admirada, porque a maioria dos surdos querem escrever no português, preferem o português, não fazem em língua de sinais, são poucos que fazem em língua de sinais.
que fazem essa atividade, ou os próprios, eles fazem essa escolha pela língua de sinais. Eu fiquei, assim, bastante admirada. Nossa, como? Aqui, dentro do INES, da instituição, né, do DESU, que é uma instituição, que é o espaço do surdo, né? Então, queria mostrar isso para vocês, a importância da língua de sinais. Sabe? Como ela sofre essa opressão, né? A questão do surdo, a informalidade do surdo, como que ele lida com isso, né? Essa angústia que ele sofre, né? Isso vai se repetindo, são anos. Conforme os anos vão passando, isso se repete, né? Essa opressão em cima, né, da comunidade. E eu acho engraçado, porque é uma opressão muito forte, isso é muito intenso com o uso da língua de sinais, mas isso, a Libras continua presente. Não adianta, a Libras ela vai estar ali. Então, ela pode ser oprimida, mas ela vai continuar. Ela continua viva, e isso é que é o importante. E que bom que isso ocorre, porque ela tem que continuar assim, mesmo que ocorra a opressão. Então, as discussões elas vão acontecer. Por quê? Por que estamos discutindo sobre isso? Porque a opressão ela continua. Por exemplo, no COINES, né? No congresso que nós tivemos do INES, teve acessibilidade próprio para o ouvinte e para o surdo. Então, está tendo um defeito aí, né? Está faltando umas coisas aí. Estamos tendo falha nessa relação, né? Temos que criar estratégias melhores, sabe? Políticas melhores quanto a isso. Porque não pode ter a gente não sabe direito se é um medo, uma dificuldade, mas nós precisamos debater isso. É importante que se saiba sobre isso. Então, esse é um autor muito importante. Estamos falando de Bourdieu, né? Vocês muitos já conhecem Bourdieu. Ele está vivo ainda, ele nasceu na França, mas a família dele, ela se mudou para a França, ela não era da França. Nasceu na Argélia, a família é da Argélia. E aí se mudou para a França. Então, quando ele começou, né, ele aprendeu a língua. E todo mundo, conforme foi se dando essa relação da língua ali, ele percebeu que era uma língua diferente. Que a pronúncia dele era diferente. Então, as pessoas que eram da França percebiam isso. Sim, Paris. Então, percebia que a fala dele era uma fala diferenciada. Então, ele tinha essa dificuldade de entrar nos espaços acadêmicos. Sempre sofreu opressão. Por causa da forma de falar diferenciada. Sabe? Lá em Paris. Então, ele também sofreu essa opressão. Por tanto passar por aquilo, ele começou a refletir, começou a fazer pesquisas nessa área, para mostrar essa diferenciação, essa opressão que ocorria. As relações, as negociações que ocorriam nas relações. Então, a língua ela tem um valor muito forte. Então, depende de como ela está sendo utilizada. Então, cada lugar que se usa, ela tem uma forma de opressão. E aí, então, começou-se a pesquisa dele. Olha, ele diz: nunca aprendemos a linguagem sem aprender, ao mesmo tempo, as condições de aceitabilidade dessa língua. Né? Ele fez esse registro. Lembra de Bigotes? Parece Bigotes. Então, uma outra fala também dele é quando ele diz que o valor social dos diferentes códigos linguísticos disponíveis numa sociedade dada num momento dado, isto é, a sua rentabilidade econômica e simbólica,
Depende sempre da distância que os separa da norma linguística que a escola consegue impor na definição dos critérios sociais. Então, a escola impõe. Tem uma imposição que acontece. Então, a pessoa aceita. É o dominado e o dominador e o dominado. Então, quase no fim. Posso continuar? Tá. Só para resumir um pouco mais da nossa fala aqui. Esse autor, também conhecido por vocês, é um ótimo autor. Difícil, pesado a leitura, né? Muitos alunos dizem, mas é importante que seja lido sim, que é o Foucault. Né? E ele fala do discurso, que é uma representação culturalmente construída pela realidade, não uma cópia exata. Não é algo exato. Então, é engraçado porque, por exemplo, o conceito de surdo ou surdez, né? A línguas sinais, a Libras, é igual, o conceito é igual à pessoa. Não é igual à pessoa. O conceito não é igual à pessoa. Então, conceito é uma coisa. Tem conceito, tem pesquisas acadêmicas, mas o conceito nunca vai copiar a pessoa, vai copiar exatamente essa pessoa. Então, sempre o conceito é algo simbólico. Então, devemos tomar cuidado quanto a essas questões, né? Ah, porque o surdo sempre é, com algo muito imposto. Não, como assim é? Não, é um conceito. É um conceito, pode ter variações, tem as suas mudanças, sabe? Assim como nós estamos vivos, temos aqui surdos aqui, cada um do seu jeito, cada um com a sua diferenciação. Somos várias coisas em um só. Então, ouvinte, assim como ouvinte também, ele pode ser cadeirante, tem surdos cegos, tem variações de pessoas. Não, aí as pessoas repetem, surdo é. Acaba nos lembrando de algo que aconteceu há muitos anos atrás, mais ou menos mais de 30 anos atrás. E aí se falava sobre o surdo. E aí tinha o dia especial do surdo, e aí tinha psicólogo, assistente social, falava porque o surdo é assim. Não. Mas o próprio surdo não falava o que ele era, sabe? Então parece que o surdo é uma fera, algo assim, um circo, sabe? Um circo. Parece que vamos convidar e coloca ele aqui para ser atração, sabe? Olha, esse é o surdo. Não, chega, isso já acabou, chega. Agora podemos, sabe, permitir que o surdo entre nos espaços e ele mesmo fale sobre isso. Isso mais ou menos uns 15 anos atrás, ele mesmo vai falar sobre ele. Isso é importante. Então, finalizando, antes, eu quero lembrar uma situação. Tem um filme que você quer passar? Não precisa. Não, por causa do tempo mesmo. Então, aconteceu, né, um orientador de mestrado, meu professor, muito inteligente, muito culto. Então, ele conversando comigo uma vez, falando comigo, me orientando, isso em 1996, mais ou menos quando eu formei no mestrado. Ele falava para mim, olha, cuidado, Maria Isabel, você cuidado com esses conceitos aí de cão não ladra. O conceito de cão não ladra. Na hora eu ouvi aquilo e pensei, mas peraí, ele tá querendo dizer o que com isso? Eu fiquei ali tentando pensar e eu fiquei confusa, eu não entendi, eu ainda não tinha aquele entendimento. Eu fiquei quieta, ele estava falando uma coisa importante para mim. Mas depois eu fiquei pensando, refletindo ali, martelando sobre aquilo, fui estudar e aí de repente a minha mente se abriu. Entendi o que ele quis dizer com isso. Conceito é diferente da pessoa. A pessoa, ou qualquer objeto,
qualquer coisa diferente de um conceito. Então, o conceito, por exemplo, do surdo, da língua de sinais, não pode ficar preso. Não pode ficar preso. A gente tem que evitar essa coisa de prender o conceito. Temos que continuar caminhando, ter a atitude de prestar atenção no outro e pensar que a pessoa é diferente. Essa é a diferença. Então, eu amei essa metáfora que o professor me orientou. Isso foi muito bom, abriu minha mente, me fez aprender e muito mais e desenvolver. Por isso que é melhor a pessoa ali estar em contato, porque é importante ler, claro, sim. Mas as relações são muito importantes também, essas trocas. Isso é o mais importante, para que você venha entender algo profundamente e, sabe, realmente absorver aquilo. Ok? Então, eu quero agradecer a todos pela paciência e a atenção. E eu espero que vocês aqui, dentro do INES e no DESU, venham se desenvolver a usar a língua de sinais. Sim, esse é o espaço para que se use a língua de sinais, é o espaço do surdo. Isso é importante, isso é o mais importante, a relação entre as pessoas com a língua de sinais e a proeficiência. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Maria Isabel, que falou sobre e apresentou sobre isso muito importante, né? Nos faz refletir sobre isso, esse conceito, a importância, né? O conceito há anos, né? Aprendemos sempre as mesmas coisas, na faculdade, na universidade, falando que o surdo o surdo é deficiente. Não, isso já acabou, não existe mais essa questão da deficiência. Há anos já que isso acabou. Então, esse movimento, essa mobilização é para isso, sabe? O de separar a educação especial da antropologia, sabe? Agora o surdo está incluído dentro dessa área. Isso é importante que continuemos esse movimento, sabe? Venhamos persistir nisso, porque o surdo, na verdade, não tem que ser visto como deficiente. Só porque ele tem audição, ele só não ouve, mas ele pode todas as outras coisas, sabe? Aqui no INES, dentro desse movimento surdo que nós estamos vendo aí crescendo cada vez mais, temos que dar valor a isso, sabe? Valorizar a língua de sinais, o surdo e a língua de sinais, ok? Então, vou mostrar rapidamente um filme para vocês com o tema de por que comemorar o Dia do Surdo. E também depois vamos fazer uma discussão sobre isso, perguntas ao final, se vocês quiserem, ok? Essa luz aí.
Calma, calma. Então, lindo, né? Obrigada. Agora em diante, né, desse momento de hoje, vocês falarem, surdo, lá o surdo. Não, ele é surdo, ele tem um nome, não é o surdo, não. Olha lá a Ana Regina, lá a Isabelle, olha lá o Alexandre, olha lá, tem sinal, ele tem um sinal, tem um nome, ele tem um nome. Por que chamar o surdo, o surdinho, o surdo, o mudo? Não, ele tem nome, né? Você quer saber o nome dele? Vá lá, convive com o surdo. Convive com o surdo. O surdo vai ter orgulho, vai ter o prazer de você estar inserido, estar conversando, fazer essa troca com ele, essa troca de conhecimentos. Esse é o momento do surdo, é o dia do surdo. O mês de setembro, né, é o ano todo, não é só esses dias, esse mês, não, é o ano todo, né, na sala de aula, na rua, né, no metrô, aqui no INES, nos corredores, lá no DESU, no restaurante, em qualquer lugar que tem espaço linguístico. Não é assim, é a língua de sinais. Usa a língua de sinais, usa a tua fluência, usa a tua prática todo dia, né? É o dia, o mês, é o mês de setembro, é o ano todo, né? Todo ano, toda a vida, né? É para a vida toda. Aonde você estiver, se você está aqui, se você está nesse espaço surdo. Então, vocês querem fazer alguma pergunta para a professora Maria Isabel? Se vocês tiverem alguma vontade de vir, a gente tem algum tempo, 5 minutos para fazer pergunta, porque 10h30 eu vou estar convidando a vocês para estar indo para o DESU, para a gente estar vendo a feira dessa mostra das produções dos alunos do DESU. Então, por favor, não faltem, vão lá. No final daqui do auditório, a gente vai lá para a feira das amostras dos alunos do DESU. Quem tem alguma pergunta para fazer para a professora Maria Isabel? Tem alguém que tenha alguma curiosidade? Né? Ninguém quer perguntar nada? Vocês estão nervosos? Estão com medo? Vergonha? Tem alguém? Nada, aproveita esse momento, gente. Depois já era, se perder já era. Aproveitem. Não, ninguém quer fazer uma pergunta? Ok, tudo bem. Então eu vou estar fazendo um fechamento para vocês estarem acompanhando junto com o grupo da comissão. Se vocês sabem onde é que é o DESU, se não sabem, por favor, acompanhem o grupo da comissão, né, para estar indo levar lá para vocês para a feira da amostra, tá bom? Das produções acadêmicas. Obrigada a vocês pela participação, pela paciência, pela curiosidade e interesse nesse tema. À noite também a gente vai ter mais temas, mais palestras, também sobre essa desigualdade, né? A professora vai ser a Mônica Astuto, ela é do IHA, daqui do Rio de Janeiro, da Prefeitura, né? Do Instituto Helena de Poff, tá? Aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, à noite, se vocês puderem também, agradecendo a presença e a participação de todos. Bom dia a todos vocês.